Revelação dos filhos. É uma expressão muito interessante. Porque lá em Efésios nós vimos que a revelação é dada aos filhos. Não é? A quem que Deus desvendou o mistério da sua vontade? Aos filhos. A quem que ele revelou no Espírito? Aos seus santos apóstolos e profetas. Não é? Agora, o que que essa revelação, então, faz ou designa fazer nos filhos? Revelar neles a glória do Filho. Então ele vai dizer que a ardente expectativa da criação é essa. É que esses filhos que receberam a revelação da glória do Filho, eles tenham neles mesmos participação na glória do Filho. Você percebe? Por isso que em Colossenses ele diz, Cristo em vós, esperança da glória. Então, irmãos, era tão claro isso para Paulo. E eu não sei quanto a você, irmãos, mas se você não tomar cuidado, isso pode ser para você apenas doutrina, apenas entendimento intelectual. Apenas como que você juntar uma coisa com a outra, montar um esboço e quem sabe até sair pregando para os outros. Né? Mas não é esse o desejo do Senhor. Quando Paulo viu com clareza esse propósito de Deus em Cristo Jesus, seu coração foi completamente capturado. Irmãos, uma balança foi instalada na vida dele. Sabe como eu vejo esse verso 18 que nós acabamos de ler? Esse verso 18 e 19? Uma balança. Uma balança muito bem definida, com 2 pratos. E Paulo punha num prato os sofrimentos do presente. E no outro prato ele punha a glória por vir. E quando ele olhava para essa balança, ele dizia assim, para mim, como que dizendo, não sei quanto a você, mas para mim, tenho por certo. Os sofrimentos do presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Mas para que não fique apenas a ideia de que é uma glória apenas por vir, ele diz assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Com essa palavra aguarda, ele diz que essa glória não é apenas algo que vai se revelar no futuro, mas é algo que está sendo formado no presente. Por isso aos Colossenses ele fala, Cristo em vós, a esperança da glória. Que maravilha isso, irmão. Então nós podemos dizer que o que a Bíblia chama de glorificação, na verdade, e toma cuidado com o que eu estou dizendo, para você não entender mal, o que a Bíblia chama de glorificação final, aquela que acontecerá com os nossos corpos quando o Senhor Jesus voltar, para podermos vê-lo face a face, como nós temos garantido essa promessa, na verdade esse processo de glorificação ele já iniciou em nós. Sabe como que ele se chama hoje? Santificação. Santificação é glorificação. Porque pela santificação, Cristo está sendo formado em nós. Cristo está se tornando nossa mente. Cristo está conquistando nossos desejos, nossas ambições, nossos sentimentos, nossas afeições. Ele está trabalhando o terreno da nossa alma, sendo formado em nós. Cristo formado em vós, esperança da glória. Então Paulo, quando olhava as duas coisas, ele dizia, para mim eu tenho por certo, sofrimentos que em função desse propósito de Deus eu vivo agora, não são para comparar com a glória por vir a ser revelada. E olha como ele entra ainda nesse texto só mais um pouquinho, vamos avançar por hoje. Ele diz assim, verso 20. A criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Daquele quem? O homem. O homem, quando caiu lá no Éden, ele sujeitou a criação de Deus à vaidade. Ele deveria dominá-la e representar ali o nome de Deus e a glória de Deus diante dela. Mas ele foi dominado, porque ele pecou. Então ele sujeitou, por causa do pecado dele, ele sujeitou a criação ao vazio. A palavra vaidade significa simplesmente isso, algo que não tem nada dentro, oco. Vaidade, perdeu o propósito, perdeu o sentido, não é? Por causa da queda do homem. Então a criação está sujeita à vaidade não porque ela quis, mas por causa daquele que a sujeitou, o homem na sua queda. Agora, o verso 21 diz assim, ela está sujeita à vaidade na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, e olha de novo aqui, o foco, para a liberdade da glória. Você está vendo quantas vezes, irmão, no mesmo foco? Liberdade da glória dos filhos de Deus. E agora observe aí, no verso 22, 23 e 26, você vai ver 3 vezes a palavra gemidos. Muito interessante. 3 vezes. No versículo 22, quem que está gemendo? Toda a criação. Nós não temos nenhuma dificuldade de reconhecer isso, né? É só olhar para a criação. E você vai ver o quanto ela está gemendo.
porque ela foi sujeitada à vaidade, não é? A criação geme. No versículo 23 tem alguém mais gemendo. Quem é? Aqueles que receberam o Espírito Santo se tornaram filhos de Deus, que são primícias de Deus. Nós, a igreja, nós estamos gemendo em função do quê? Alcançarmos a adoção de filhos. O que é adoção? Maturidade, plena filiação. Nós estamos gemendo. Agora, no versículo 26 tem mais um gemendo. Quem está gemendo? O Espírito Santo. Muito lindo esse verso. Porque diz assim, e também o Espírito. Você vê por que esse também está colocado aí? Porque tem dois antes que estão gemendo. A criação está gemendo porque ela não foi criada para vaidade, não é? Nós estamos gemendo porque nós não estamos na plenitude do que o Senhor conquistou para nós. E o Espírito Santo geme em nós com gemidos inexprimíveis. Como que ele geme? Segundo a vontade de Deus. Ele intercede pelo Santo. Qual é a vontade de Deus? Que Cristo seja formado em nós. Que a glória do Senhor seja vista em nós, na vida da sua igreja, né? Então, irmãos, descrevendo esse propósito no capítulo 8, na linguagem de Paulo, na descrição desse propósito, nós vemos como o coração de Paulo estava cativado. Com que clareza ele viu o propósito de Deus. Eu não sei se você já acompanhou na Bíblia, talvez seja um bom exercício para você fazer. Em que contextos, especialmente na Epístola de Paulo, a palavra glória é usada. Se você fizer isso, usando uma concordância bíblica para te ajudar, você vai ver que coisa impressionante. Você vai ver versículos impressionantes. Você vai ver Paulo dizendo para os Tessalonicenses que ele nos separou para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo nunca rebaixa esse padrão do supremo propósito de Deus, desse eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Você se lembra daquele versículo de Romanos 3, tão conhecido, tão usado para se pregar o Evangelho? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você lembra daquele versículo? Aquele termo carecem, aquela palavrazinha ali é muito especial. Ela aparece uma outra única vez no Novo Testamento. Sabe onde? Parábola chamada do filho pródigo, Lucas 15. Quando aquele filho deixou a casa do pai, partiu para aquele país distante, gastou tudo que ele tinha, desceu ao nível mais baixo, até lá no chiqueiro, querendo comer aquela comida, e nem aquela conseguindo comer. A palavra diz que ninguém lhe dava nada, né? Então ele cai em si para voltar para a casa do seu pai e etc. Quando você lê o início da descrição daquela palavra, a parábola diz assim, e ele começou a passar necessidade. E ele começou a passar necessidade. Aquela palavra é a mesma, foi traduzida aí no nosso português com várias, né? Começou a passar necessidade. É uma palavra só no original. Significa carece. Você podia usar lá em Lucas a expressão assim, o filho pródigo começou a carecer. Esse é o sentido. Foi a palavra usada em Romanos, todos pecaram e carecem. Agora, por que eu estou colocando isso? Para que você veja o que o filho pródigo carecia. Da glória. Quando ele voltou para a casa do pai, o que ele teve? Perdão de ter saído da casa do pai, do que ele fez? Muito mais do que isso. Porque foi o Senhor Jesus quem contou aquela parábola. Então o Senhor Jesus tomou todo o cuidado naquela parábola. É claro, o propósito é dele. Então naquela parábola ele teve a intenção de registrar aquilo que é a intenção de Deus. Então quando o filho volta, o que acontece? O pai olha para ele e fala assim, não filho, eu estava te aguardando mesmo, não tem problema o que você fez não, eu te amo muito, quero que você volte aqui para casa. Não foi nada disso que aconteceu. Você vê o pai colocando nos filhos roupa, que na Bíblia sempre tem a conotação de justiça e santidade. Significa que ele estava voltando a participar de justiça e santidade. O pai diz, traz a melhor roupa. O pai colocou sandálias, que é a marca de filiação. Os escravos, os servos não usavam sandálias, eles trabalhavam descalços. Só os filhos usavam sandálias. Sandália é a marca de filiação. E o que mais? O que falta aqui? Anel. E anel é símbolo do quê? Herança. Agora, irmão, pensa comigo. O filho, antes de sair de casa, ele deu como que um tapa no rosto do pai, com aquilo que ele falou. Ele falou assim, pai, me dá a parte que me cabe da minha herança. Em outras palavras, ele está dizendo assim, o senhor é rico, velho e está demorando para morrer. Eu sou teu filho e quero o que é meu para que eu gaste do meu jeito. Então me dá o que é meu, porque é meu.
Ele foi e gastou tudo que ele tinha. Quando ele volta, ele não tem herança. Ele já recebeu herança, ele já gastou herança. Mas o que o pai faz? O pai coloca o anel no dedo dele. Essa é a herança da graça. É uma herança que ele não possui, mas que o pai possui para ele. Não é? Então, quando ele foi restabelecido, o que nós vemos naquele filho restabelecido? Muito mais do que perdão. O que nós vemos naquele filho recebido é filiação, santidade e herança. Então, irmãos, se nós perdemos de vista esse supremo propósito de Deus em Cristo Jesus, nós deixamos de viver e de relacionar de forma adequada, em todos os aspectos. Porque nós perdemos de vista o propósito de Deus. Se o Senhor permitir, amanhã nós vamos continuar um pouquinho mais nessa linha, inclusive em Romanos 8 e outros textos. E quem sabe estudar um pouco daquela passagem de Romanos 8, 28, 29, 30, quando ele diz: todas as coisas cooperam para o bem. O que quer dizer aquele versículo? O que significa isso? E é a intenção do meu coração, o Senhor assim nos conduzir até lá. Compartilhar alguns aspectos coletivos desse eterno propósito de Deus em Cristo. Eu queria sugerir aos irmãos, para a consideração dos irmãos, algumas colunas que entendo serem fundamentais na intenção de Deus de recuperar o seu testemunho na vida da sua noiva, da sua igreja, recuperar sua glória. Eu penso que existe algo fundamental que o Senhor tem desejado restaurar no nosso meio. Então eu queria, se assim o Senhor confirmar e nos conduzir, pontuar esses itens e meditar um pouco junto aos irmãos, para que os irmãos levem isso para suas casas, para os seus contextos, e então pensem um pouco sobre isso. Nós precisamos de muita coragem, irmãos, para lançar aos pés do Senhor tudo o que temos vivido de forma corporativa. Precisamos de desejo mais profundo de nos humilharmos diante do Senhor, para que o experimentemos como cabeça da nossa vida corporativa. Nós precisamos de muita coragem para pedir perdão ao Senhor, em termos colocado, muitas vezes, numa posição de assistente do que fazemos. Seja aí nosso louvor, nossa reunião, nossa ministração, nossa maneira de fazer as coisas. Eu penso que um dos pontos mais fundamentais que o Senhor deseja recuperar na sua igreja para que ela tenha sua glória é o seu encabeçamento. A realidade de que Ele é Senhor e que manifesta o senhorio na vida dos santos. De uma forma, é claro, ordenada. Tudo que vem de Deus é de ordem e decência, mas Ele manifesta através dos santos. Então, esse é o encargo do meu coração para esses dias, esse final de semana. O Senhor nos ajude nisso, estejamos diante dEle, para que Ele nos dê clareza e entendimento juntos. Amém.